Oi gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra e hoje eu vim falar um pouquinho sobre um tema que todo cristão já passou por uma fase assim na vida. Se não passou, ainda vai passar, fica tranquilo, sua hora vai chegar, que é a dificuldade pra orar. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Nicole e aqui nesse canal eu falo sobre vários assuntos diferentes. Eu trago desde músicas que eu canto, músicas que são minhas, reflexões sobre a vida cristã, sobre a criação de conteúdo, e eu espero muito que você sinta à vontade aqui, sinta bem-vindo. Já curte bastante esse vídeo e se inscreve aqui também pra me ajudar. A oração, ela é um dos pilares da vida cristã, então não importa se você cresceu na igreja assim como eu, se você nasceu e cresceu na igreja, ou se você acabou de se converter e tá buscando ter uma vida de mais intimidade com o Pai, você com certeza, com toda certeza, já ouviu que a oração, ela é a base. A gente tem que ter um relacionamento com Deus e a gente tem que pegar gosto por ter comunhão com o Pai. Porém, na prática não é tão simples assim, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de apresentar os nossos assuntos diante de Deus, porque lá no fundo, muitas vezes a gente acha que não é merecedor de estar na presença de Deus. E realmente, teologicamente, nós não somos, mas é por isso que existe a graça, que é o quê? Favor imerecido. A partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus, nós vamos aprendendo conceitos que facilitam a nossa comunhão com o Pai, nosso relacionamento com Ele. Por isso que não dá pra gente falar assim, eu vou fazer oração sem leitura da Bíblia, sem estudo da Bíblia, sem querer entender outros conceitos que envolvem estar em contato com o Criador. Porque pra mim, um dos motivos principais que nos levam a ter dificuldade de se conectar com o Pai, de ter um momento de oração, aquele momento assim que a gente consegue abrir o nosso coração, ou simplesmente manter ali uma rotina de falar com Deus todos os dias, a todos os momentos, muitas vezes nós não conhecemos o Pai, não conhecemos o caráter de Deus. E como que a gente conhece? Através daquilo que Ele deixou pra nós, que é a Bíblia Sagrada. É por isso que pra mim não faz sentido nenhum crente que fala que não acredita na Bíblia. A pessoa fala assim, eu sou cristã, mas eu não acredito na Bíblia, né, porque a Bíblia foi escrita por homens. E eu fico assim, e os prontuários médicos que o seu médico te dá? Quem que foi que escreveu? Isso só foi um devaneio, mas um devaneio muito útil, gente. Pense nisso. A questão da nossa dificuldade de se expressar, ela não tá só ligada ao nosso relacionamento com Deus. Ela tá relacionada ao nosso relacionamento com outras pessoas e até o nosso relacionamento com nós mesmos. Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade no relacionamento com Deus porque elas têm dificuldade de se relacionar com a mãe, com o pai, com o irmão, se relacionar consigo mesmo e expor os seus sentimentos, expor as suas dúvidas, os seus medos e anseios. Ela não consegue colocar pra ela mesma o quanto aquilo é importante pra ela, ela não consegue ser sincera e honesta com seus próprios sentimentos, que dirá falar eles pra Deus, que é alguém que elas não veem. E aí fica difícil esse exercício da fé, a gente entra num paradoxo, né? Porque a gente precisa buscar a Deus pra poder ter intimidade com Ele, mas como que a gente vai ter intimidade com Ele se a gente não consegue falar com Ele? Então é um processo que não vem de nós, só que se você tem essa vontade de buscar a Deus, se você já tem esse start de, eu preciso orar mais, eu preciso ter mais intimidade com Deus, então isso já é um bom começo. Então parabéns por pensar dessa forma, isso já mostra que esse desejo, né, ele é seu, ele vem de Deus e você quer dar vazão a ele. Mas a questão primordial é, qual é o relacionamento que Deus quer? Eu amo o exemplo de Davi, porque eu acho que Davi teve um dos relacionamentos assim mais bonitos com Deus da Bíblia. O Salmo 51 é um salmo que Davi escreve depois do grande pecado da vida dele, que foi o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. O pessoal sempre me pergunta sobre a minha Bíblia. Ela é a Bíblia Sagrada com espaço para anotações. Bíblia Anote NVI. Comprei na livraria Famílias Cristãs, tá, gente? Inclusive, Famílias Cristãs, se você um dia assistir esse vídeo, me dá um cupom, cara. Ela é bem top, ela tem um espacinho assim para anotações e tudo mais. No versículo 6 do Salmo 51 diz o seguinte: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Mais que a neve. Olha só o que ele fala. Sei que desejas a verdade no íntimo. A verdade do íntimo. Aquela verdade que flui do teu coração. É aquela coisa de você chegar pra Deus e falar assim, Senhor, eu tô com raiva. Mas eu tô com muita raiva. Senhor, aquela pessoa, eu sei que ele é teu filho, só que eu tô com raiva. E chegar e falar a verdade. Falar assim, Senhor, eu pequei porque eu tava passando por isso. Não justifica, mas me perdoa, porque eu sei que se eu continuar dessa forma, eu não vou chegar a lugar algum. Eu sei que o Senhor não... Se eu não me arrepender, eu sei que não vai ter o que o Senhor fazer, porque eu preciso me arrepender pra poder alcançar
graça, misericórdia e perdão do Senhor. E tem outra coisa, a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e a verdade liberta, então a gente precisa fazer esse paralelo aí de pensar, então eu só tenho que conhecer a verdade vai me libertar, a verdade é Jesus. Só fazer a regra de 3 assim. Que aí qual que vai ser a conclusão? Que a gente precisa conhecer a Cristo. Como que conhece a Cristo? Através da palavra de Deus, através de se empenhar em manter um relacionamento com Ele. A verdade sobre nós mesmos a gente só vai aprender se a gente se colocar à disposição do Senhor. E sendo sincero com a gente mesmo, porque como esconder a verdade sobre nós mesmos do seu Criador? Ele é Deus, Ele sabe de tudo. O que você esconde do seu Criador lá no íntimo? Sabe? Qual é esse medo de Deus? Esse medo de Deus é, na maioria das vezes, fruto de religiosidade. E eu não tô falando da religiosidade daquelas pessoas que têm zelo pelo Senhor e muitas vezes elas se mantêm em doutrinas e tudo mais, porque isso tem a ver com o relacionamento das pessoas. Só que eu tô falando da religiosidade que afeta o seu relacionamento com Deus. Uma das coisas que o próprio Davi repete em vários dos seus salmos é sobre sinceridade de alma. No versículo 10 do mesmo salmo ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, o medo dele de ficar sem a presença de Deus na vida dele era muito maior do que o medo que ele tinha do castigo de Deus, do juízo de Deus sobre a vida dele. É aquela coisa de você se humilhar na presença do Senhor e pedir misericórdia por algo que você sabe que você errou. A gente sabe onde estão os nossos deslizes. Não adianta a gente falar assim, colocar, tampar o sol com a peneira ou não. A gente sabe onde foi que a gente errou. Então a gente tem que se humilhar porque a gente sabe que ficar naquele pecado ou ficar se sentindo mal com aquilo é muito, muito pequeno perto de ficar sem o Espírito Santo. Em 2019, logo que eu fui pra faculdade, eu passei por uma coisa que eu chamo de deserto. Foi provavelmente um dos momentos mais assustadores da minha caminhada com Deus. Gente, sério, eu sou uma pessoa antes desse deserto e uma pessoa depois. É completamente diferente. Eu lembro que eu mostrava pra Deus que eu tava ali, que eu ansiava pela presença dele, mas todas as vezes que eu ia orar, parecia que eu tava repetindo a mesma oração. Parecia que eu só falava as mesmas coisas. Parecia que os motivos do meu coração eram motivos errados, que eram motivos egoístas, que o Senhor não estava me ouvindo, que Ele estava virando as costas pra mim. E era um momento em que eu tava me sentindo muito sozinha, porque eu tava longe da minha casa, tava longe do meu convívio, tava num lugar completamente diferente, tinha acabado de chegar no internato, era tudo novo. Eu tava no meio de pessoas com uma religião diferente da minha, então tudo pra mim era muito sensível e essa parte da minha vida foi uma parte muito difícil, mas que foi tão necessária que, como eu falei, eu sou uma pessoa antes, sou uma pessoa depois. E uma das coisas que a minha mãe falou pra mim nesse período, quando eu tava lá sozinha, um dia eu liguei pra ela chorando e falei assim: mãe, eu não aguento mais, eu só queria que Deus falasse comigo, que pelo menos Ele, sei lá, me mostrasse qualquer coisa, que eu pudesse sentir qualquer coisa em relação a Ele. E ela falou assim: filha, Deus não te levou pro deserto pra você morrer de sede. Se você tá passando por esse deserto é porque tem algo aí que você precisa saber. E uma das coisas que eu acho que me ajudou a superar esse momento e a passar por esse momento, por mais doloroso que tenha sido, foi eu me manter firme na minha posição. Foi a minha atitude em relação a Deus. Eu falei: Senhor, eu continuo aqui, não importa se às vezes eu surto, se às vezes eu choro, se às vezes eu fico me descabelando, desesperando na tua presença porque eu quero que o Senhor faça alguma coisa, não importa se eu sou mimada, se eu baseio a minha fé no sentir ou não, Pai. Eu sei que o Senhor tá aqui, eu sei que, apesar das minhas limitações, o Senhor tá me ouvindo e eu quero, Senhor, te dizer que eu ainda te anseio, eu ainda te desejo, eu ainda quero aprender do Senhor e me dediquei em aprender outras faces de Deus nessa parte da minha vida e foi um momento que Deus me ensinou muito no silêncio. E, gente, esse foi um período que eu escrevi tantas músicas, eu acho que eu nunca compus tantas músicas igual nesse período de deserto na minha vida, que foi em 2019. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar pro básico. Qual que é o nosso propósito aqui na Terra? Qual que foi o propósito da criação de Deus quando Deus criou Adão? O propósito da criação era que Adão tivesse um relacionamento com Deus. Deus só quis criar uma família para ele. Deus deu fôlego de vida para Adão para que Adão se comunicasse com ele, para que Adão falasse com ele. E todos os dias Deus descia na viração e eles conversavam e passeavam pelo jardim. Então, se o fôlego de vida que a gente tem é a princípio para a gente poder se comunicar com Deus, então a gente tem que
abrir a boca e usar o nosso fôlego de vida para se comunicar com Deus. Não importa se você acha que você tá repetindo as palavras, não importa se você acha que você tá fazendo sempre a mesma oração, não importa. Apenas continue, permaneça e permaneça em tentar conhecer a Deus. Não deixe que o inimigo, que as situações, que a sociedade diga que você tá errado. Não permita que isso aconteça. Apenas siga ali no seu propósito de falar com Deus todos os dias e de mostrar: Senhor, eu desejo, eu quero aprender do Senhor. Apenas se mantenha nessa posição. Uma coisa que eu acho muito interessante é que mesmo Davi, ele tendo pecado, ele tendo errado, a palavra do Senhor diz lá em Isaías que o templo que o Senhor se agradava não era o templo de Salomão, não era os grandes templos, era a tenda de Davi. Por que a tenda de Davi? Porque na tenda de Davi era onde Davi derramava o seu coração, era onde ele era sincero diante de Deus. Porque o coração de Davi, ele era um coração tão puro, tão sincero, tão honesto diante de Deus, e ele tinha um prazer tão grande em se deleitar no Senhor, em ser fascinado, em ficar lá admirando a beleza do Senhor, que é isso que o Senhor gostava, era isso que o Senhor buscava, era isso que ele queria do povo em primeiro lugar. E é isso o que ele deseja de nós. Agora você fala: Nick, só que é o seguinte, eu não sei realmente o que orar, eu não sei por onde começar. Bom, a palavra do Senhor diz lá em Mateus, lá nos Evangelhos, aliás, a forma de orar, né, que é a brilhante oração do Pai Nosso, que é o próprio Jesus ensinando para as pessoas como orar. Inclusive, na série The Chosen tem essa cena, né, de como orar. Mas eu fiz uma listinha assim aqui, gente, porque eu gosto de listas. Eu, inclusive, faço listas a partir de todas essas coisas, esses tópicos aqui, eu faço sublistas, porque eu sou um pouco descontrolada com essa questão das listas, eu adoro fazer isso, mas é porque assim eu consigo visualizar as coisas que eu preciso orar. Então, ó, dicas de coisa que você pode colocar diante de Deus nas suas orações. Uma das coisas que você pode orar pela sua mente e pelo seu coração. Você pode pedir para que o Senhor transforme o seu caráter, para que Ele guarde sua mente, para que Ele guarde o seu coração. Segunda coisa que você pode orar pela sua família. Você pode orar por membros específicos da sua família. Você pode orar pela conversão de almas dentro da sua família, pelo propósito da sua família, aquilo que Deus quer, né, de você e da sua família. Você pode orar pelos seus projetos pessoais, sabe? Faculdade, casamento, emprego. Você pode estar pedindo a bênção do Senhor e o direcionamento de Deus, sabedoria para essas áreas da sua vida. Você pode orar pelo seu chamado, pela sua clareza do propósito, para que você não venha a ser confundido, para que nada venha abalar a sua certeza naquele propósito que Deus te chamou. Você também pode orar por dons espirituais, porque a palavra do Senhor diz para nós pedirmos os dons espirituais sobre nossas vidas, e não só dons espirituais como línguas estranhas, profecia e tudo mais. Você pode orar por dons específicos, coisas que você quer desempenhar na sua vida, que você quer pedir: Senhor, me dê um dom especial em relação a isso. Você pode orar por ensino, para que Deus te ensine coisas diferentes, ou para que você possa ensinar outras pessoas também. No meu caso, eu que sou professora, é uma das coisas que eu mais oro, para que Deus me ensine, para que isso flua através de mim. Uma das coisas que eu sempre faço é uma lista de amigos que precisam conhecer a Jesus, ou que tem problemas específicos e dilemas específicos. Eu vou lá, faço uma lista de todos esses amigos e vou orando um por um. Todos os dias eu oro por um amigo, e eu acho isso muito incrível, porque muitas vezes Deus vai nos direcionando, nos mostrando coisas para nós orarmos em relação aos nossos amigos. Outra coisa que eu sempre coloco em oração, que eu acho muito importante ressaltar aqui, ó, é orar pela sua igreja, orar pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos irmãos da igreja. Muitas vezes os irmãos, eles precisam de ajuda, sabe? Orar por ações sociais, orar pela sua cidade, orar pelo seu país, sabe? Pelo governo, por tudo. Você vai orando e pedindo para que Deus, ele vá revelando para você de que forma você pode ser útil, de forma que você pode ajudar. Orar por missões, orar pelos missionários, orar por pessoas que precisam de apoio, sabe? Gente, uma das formas mais lindas de você fazer missões é você orar por missões, você não só ajudar, mas orar, sabe? Se entregar de coração, se colocar na brecha, orando pela missão. Orar pela sua saúde, que é uma área, assim, que é tão afetada, sabe? Todos os momentos da nossa saúde, ela é afetada por qualquer coisa. E agora, com essa questão do Covid, das pandemias e tudo mais, gente, a gente tem que orar pela nossa saúde, e a gente tem que pedir direcionamento para Deus de como melhorar a nossa saúde, para que a gente possa desempenhar também melhor o propósito que Ele quer para nossa vida. Orar pelos conflitos. A palavra do Senhor diz para nós deixarmos toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor, sabe? Fazermos conhecidos ao Senhor todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, todos os nossos conflitos, colocar diante do Senhor nossas preocupações, porque a palavra do Senhor diz isso. Ela diz para nós buscarmos o reino do céu e sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. E isso também tem relação com
o nosso sustento, tem relação com a nossa vida física. Então sim, nós temos que orar pelos nossos conflitos também. E a coisa principal, declarar o seu amor por Deus, declarar a sua adoração a Deus, declarar o seu louvor a Ele. Essa é a coisa principal, a coisa primordial, que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que dar glórias a Deus. Anote essas coisas, ore por elas, sabe? Tem muito mais coisas. Se você for fazer uma lista de coisas pelas quais você pode orar, vai sair muita coisa, vai sair muita oração e vai render muitos momentos com Deus que vão ser preciosos, que vão ser importantes para sua caminhada cristã, e eu tenho certeza que você não vai mais ter a mesma dificuldade, que Deus ele vai trabalhando, e conforme a gente vai orando, Deus vai dando palavras novas e a gente vai poder tomar mais tempo. Esses dias eu estava conversando com meu pai e o pastor David Young Cho, que é aquele pastor coreano que faleceu há pouco tempo, ele tinha uma igreja imensa, a maior igreja da Coreia, foi ele que revolucionou a história da Coreia do Sul, e ele orava, gente, até 5 horas por dia. E eu acho isso incrível. Meu pai até falou assim, nossa, imagina você ter 5 horas de papo com Deus. E, gente, é maravilhoso porque Deus ele não tinha necessidade de deixar uma ferramenta, que é a nossa boca, o nosso fôlego de vida, para que a gente se comunicasse com Ele, mas Ele deixou para que a gente pudesse falar com Ele, para que a gente pudesse ter esse papo com Ele. Então, aproveite os momentos que você tem com Deus, sabe? Não coloque empecilhos, não fique colocando mais e mais empecilhos diante do Senhor, diante da sua vida, porque eu tenho certeza que se você se colocar na presença do Senhor, tudo vai fluir e as coisas vão dar certo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus possa estar abençoando a vida de você. Me segue lá no Instagram, me segue lá no TikTok também, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E é isso, gente. Um beijo, queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.